AudioJungle. Muito bom dia a todos e muito bem-vindos à live Neurociência aplicada à segurança contra incêndio em edifícios. Hoje vamos ter connosco um especialista em neurociência em que, com a nossa ajuda, ou melhor, com a partilha de conhecimentos que se disponibilizou, desde logo, um especialista reputado e reconhecido na área da neurociência, iremos tentar abordar a temática da segurança contra incêndio numa perspectiva alternativa. Principalmente e necessariamente terá a ver com o comportamento humano, não só na parte da segurança contra incêndio, mas num tópico ou noutro, ao longo da conversa, iremos tentar abordar até como é que o ser humano encara a segurança do modo geral. Estamos só a aguardar que o Alexandre se conecte, já está connosco. Olá, Marco, tudo bom? Muito bom dia, Alexandre, tudo bem? Contigo Como também? estamos? Tranquilo? Tudo? Tudo bem. Tudo bom. Alexandre, eu vou fazer só um pequeno enquadramento. Eu estava aqui a fazer um pequeno enquadramento antes de nos conectarmos e depois ia pedir para o Alexandre para te apresentares, que o teu vasto currículo seguramente me iria atrapalhar e não ia ser justo para contigo com a tua expertise e domínio. Então, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o Marco Miguel e eu trabalho na área da segurança contra incêndio, sendo formador e projetista na área e, poderei dizê-lo mesmo, um apaixonado e entusiasta desta área. O Alexandre aceitou o desafio de falarmos um bocadinho da segurança contra incêndio, da temática da segurança contra incêndio, na perspectiva da neurociência. Por isso, Alexandre, ia pedir para te fazeres uma breve apresentação antes de avançarmos para o tema propriamente dito. Vamos lá. Eu sou professor e consultor de empresas no âmbito de organizacional, né, em relação a assuntos que envolvem gestão estratégica e neurociência aplicada a negócios. Já trabalho com isso há 10 anos, né? Então, já posso dizer que tenho uma familiaridade com o tema, né? E gosto bastante desses desafios que envolvem a aplicação dos conceitos da psicologia e da neurociência a tipos específicos de negócio, como é o caso do convite feito pela Ativa, né, para a gente falar um pouquinho sobre a relação entre a neurociência ou como o cérebro entende os benefícios, né, e essa demanda relativa à prevenção contra incêndio. Então, aqui que a gente está preparado para falar um pouquinho sobre isso. Exatamente, Alexandre. Então, nós iríamos abordar o tema e começar já com o tema que nos traz aqui hoje, propriamente dito. E eu ia-te fazer uma pergunta que eu julgo que todos os profissionais que trabalham nesta área se fazem constantemente. E nós, quando estamos a desenvolver os nossos trabalhos, os projetos, as medidas de autoproteção, nós muitas das vezes planeamos e idealizamos o comportamento das pessoas, dos ocupantes nos edifícios numa situação de emergência, mas ficamos sempre, julgo eu, projetista, qualquer consultor, por vezes dá-se a meditar ou a pensar consigo próprio que será que as pessoas vão realmente reagir assim? Será que as pessoas vão cumprir o que está planeado? Será que as pessoas vão acatar ordens quando estão numa situação de emergência? Por isso, para começar a nossa conversa, o nosso debate, eu questionava que é o cérebro, como é que o cérebro reage em situações de emergência? Ou seja, mantemos a nossa capacidade de processamento de informação, o nosso discernimento, ou, como muitas das vezes se diz, o instinto de sobrevivência sobrepõe-se à nossa racionalidade e muitas das vezes tomamos atitudes e decisões que não é suposto nós tomarmos. Bom, Marco, o que acontece, né, eu até trouxe um modelinho aqui para a gente trabalhar, né, que é um modelinho de cérebro. O que acontece? Nós temos algumas camadas no nosso cérebro. Tá? Eu vou tirar aqui algumas camadas que não nos interessam nesse momento e eu vou ficar com uma parte desse nosso cérebro, que é essa parte daqui, ó.
essa parte daqui, que é o tronco cerebral, tá? Aqui a gente já tem uma parte que é a medula, que já parte para a espinha, aqui já distribui os nervos periféricos, tá? E aqui a gente tem uma parte do nosso cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano. Essa parte do nosso cérebro, esse miolo do nosso cérebro aqui, ele tem aproximadamente 500 milhões de anos, tá? Ela é a parte mais instintiva desse nosso cérebro. Ela é a parte que cuida basicamente dos nossos instintos de sobrevivência. Logo depois do surgimento dessa parte, a gente teve uma outra parte do nosso cérebro que chama-se sistema límbico. Nesse meu cérebro aqui, ele não aparece muito bem o sistema límbico, tá? Mas ele é basicamente esse outro miolo aqui, é a segunda camada, que é o sistema emocional. Então a gente tem uma parte que é mais instintiva, né, que cuida basicamente da nossa sobrevivência, pouco recebe, ou seja, pouco compartilha informações com nós, tá? Ele simplesmente dá informações a respeito do que o nosso cérebro precisa ou da manutenção do nosso corpo. A segunda parte é o que a gente chama de sistema límbico, ela tem aproximadamente 200 milhões de anos de idade e ela cuida das relações emocionais. E a terceira parte do nosso cérebro, que ela tem aproximadamente 200 mil anos de idade, é essa parte mais externa, que a gente chama de neocórtex. Então ela tem aproximadamente 200 mil anos de idade. Por que essa informação é importante, tá? Porque a estrutura do cérebro mais antiga, ela sempre vai ter mais prioridade em relação à mais nova, ok? Então, uma parte que tem 500 milhões de anos, por exemplo, a manutenção do seu próprio corpo, ela vai ter uma prioridade de ação em relação a uma parte mais límbica e emocional. Ou seja, se você está com muita fome, por exemplo, uma fome muito forte, dificilmente você vai se ligar emocionalmente a alguma coisa. Você não vai estar feliz, você não vai sentir empatia por outra pessoa, você não vai ter uma relação emocional muito mais apurada se você está com muita fome. Você vai tratar o quê? Da sua fome primeiro, que é algo que pode corromper a sua vida nesse momento, né? E logo depois você vai se envolver emocionalmente com alguma coisa, tá? A terceira parte, que a gente chama de neocórtex, que é essa parte mais externa, ela cuida exatamente da parte de planejamento, da parte de raciocínio, da parte de reflexões. Então, quer dizer, em termos de prioridade, ela seria a última parte a ser ativada. Então, em um momento de luta ou fuga, que a gente chama, tá? Ou seja, ou você vai para o embate ou você foge, que seria no momento de pânico, nós temos uma parte do nosso cérebro chamada amígdala cerebral, que ela, aqui nesse meu modelo ela não aparece, mas ela é o tamanho de uma ervilhinha, ela é bem pequenininha assim, e ela fica dos dois lados do hemisfério. Ela ativa sempre que existe um momento de tensão. Quando ela inflama, quando ela ativa, ela lança no meu corpo hormônios de luta ou fuga, ou seja, um dos hormônios ou um dos neurotransmissores que ela lança é a adrenalina. Você, sob efeito da adrenalina, tem alguns tipos de comportamentos que a gente chama de simpáticos, ou seja, você é um comportamento automático, você não raciocina, você simplesmente age. Tá? Agora, essa prioridade do raciocínio, por que ele fica em segundo lugar? Porque o nosso cérebro ele foi modelado para, primeiro, garantir a nossa sobrevivência. Em segundo, ajudar outras pessoas ou planejar. Então, neste momento de pânico, a gente faz o quê? A gente tenta fugir, a gente tenta escapar. Por isso que a gente não se conhece em momentos de pânico. Por isso que, muitas vezes, a gente acontece algum incidente, um assalto, alguma coisa do tipo, a gente pode brigar com um ladrão, né? A gente pode tomar uma atitude, ou a gente pode fugir, ou a gente pode se esconder. A gente não sabe o que faz no momento desse, porque nem nós mesmos conscientemente nos reconhecemos nesse tipo de momento. Para ver como a base neural ela é tão inconsciente nesse momento que ela vai buscar uma programação que você tenha lá escondido somente quando esse tipo de momento acontece. Agora, os treinamentos de tal forma, eles não são eficientes para esse caso? Sim, eles são eficientes. Mas eles são eficientes quando eles são conduzidos com uma sistemática. Por exemplo, soldados da tropa, soldados do exército, eles treinam diariamente aquele tipo de ação para que quando eles
estejam num momento de situação de risco e pânico, aquele movimento já esteja incorporado ao que a gente chama de arco reflexo, ou seja, ele já está lá no seu inconsciente e você já busca essa programação porque você treina isso todo dia, né? Um treinamento anual de prevenção contra incêndio, ele não deve ser algo muito ativo, ele deve ser algo muito mais reativo, no sentido de que acontece um sinistro, como fugir do sinistro e não como combater um incêndio. Né? Obviamente você vai combater um incêndio se você estiver preso em um determinado local. Uhum. Né? Então você vai começar a encontrar recursos, aí você vai tentar puxar da sua parte racional para tentar encontrar recursos para sair daquela situação. Caso contrário, você vai. A tendência da grande maioria das pessoas é fugir do local. Então, o que é mais importante que um treinamento? É ter as rotas de fuga muito bem definidas, é ter um líder que ele é uma pessoa mais preparada para conduzir as pessoas para fora, né? Então a gente não pode esperar que as pessoas em um momento de pânico tenham a reação de raciocinar, tirar uma mangueira de incêndio, conectar essa mangueira, abrir a válvula, tentar apagar, pegar um extintor, escolher qual é o extintor, se é o A, se é o B, se é o C, né? Para pegar esse extintor e apagar o tipo específico de fogo. Vai ser muito difícil encontrar um tipo de pessoa que consiga trabalhar a racionalidade no momento de tensão, a não ser que ela seja um bombeiro treinado, obviamente, que já passa por aquele tipo de treinamento diariamente, né? Então, Alexandre, esse tópico é muito giro, porque o que os manuais nos dizem, e não estou a falar apenas dos manuais portugueses, nem dos manuais brasileiros, mas podemos dizer a bibliografia mundial, não conhecendo eu a bibliografia mundial, obviamente, mas da amostragem dos países que conheço, todos eles dizem que existem equipamentos, como alguns que já falamos aqui, como sejam os extintores, como sejam as bocas de incêndio, que são para utilização do modo generalizado das pessoas, ou seja, são Sim. o que nós chamamos cá em Portugal de meios de primeira intervenção, ou seja, vou-lhe chamar um nome técnico que são os extintores e as bocas de incêndio tipo carretel. Sim. O que nós temos que ter consciência é as pessoas, sem estarem instruídas, formadas e necessariamente treinadas, jamais vão utilizar aqueles equipamentos, a não ser que sintam a própria vida ou a vida de alguém, e tenham uma atitude mais altruísta, existe um perigo de vida quase, não é? Ou seja, se sintam encurralados ou se sintam numa situação limite. Isso é o que nós dizemos para todos os ocupantes, certo? Mas dentro das organizações, dentro dos edifícios, dentro das empresas, nós conseguimos, através da formação, através de muito ou algum treino, o treino possível, conseguimos instruir pessoas para poder utilizar esses equipamentos. Ou o Alexandre também és da opinião que mesmo essas pessoas, numa situação real de incêndio, elas vão ter dificuldade em assumir esse papel? É que o que acontece, Marco? As pessoas confundem o trabalho, por exemplo, o trabalho que vocês fazem, tá? O trabalho que vocês fazem não é um trabalho de apagar incêndio. Ou seja, depois que o incêndio já está estabelecido, é impossível você apagar o incêndio sem um treinamento, sem uma roupa apropriada. A gente sabe disso, é o bombeiro que faz isso. A gente não entra na discussão de que um treinamento em uma organização serve para você apagar incêndio. Todos os treinamentos que são dados são treinamentos dados para a prevenção de um incêndio. Qual é a diferença entre você apagar um incêndio e você prevenir um incêndio? Quando você previne um incêndio, você tem a consciência do que causa o risco. Então, o treinamento ele serve para dar consciência para o que causa o risco. Isso todo mundo consegue fazer porque você está tranquilo no seu ambiente de trabalho e você não vai ter uma tomada ali de uma parede que ela possa estar gerando uma energia maior, ou ela vai queimar um fio, ou um ar-condicionado que o fio já está derretendo e ninguém percebe, ou um cheiro de queimado que ninguém percebe, ou alguém bota fogo numa lixeira, ou na cozinha pega fogo numa panela, tá entendendo? O que acontece? A consciência da prevenção é o que se treina. Aí sim, você pode
dar o treinamento interno, mostrar como prevenir, em caso de início de um fogo, como você apaga. Porque todo o início de um fogo, por exemplo, você está cozinhando, tá? E aí começa um fogo, você tem um extintor do lado, você ainda consegue pensar, porque aquele fogo ainda está sob o teu domínio, aquela extensão ainda está sob o teu domínio, de pegar o extintor e utilizar o extintor naquele momento. Agora, quando ele pega numa cortina da sala, você já não tem mais essa consciência, porque aquilo já está fora do seu controle. Então você já... O que o cérebro de vocês processa? Ou eu salvo a minha vida, ou eu não vou ter a segunda chance. Então ele vai salvar a vida. Então o que acontece? Por exemplo, uma senhora, vamos dizer, uma mulher de 20 anos de idade, talvez ela não tenha nem a força de levantar um extintor de 10 litros de água, por exemplo. Ela pega da parede e não consegue levantar. Tá entendendo? Então o que acontece? A intenção do treinamento, e eu acho que isso é algo bem importante para deixar claro para as pessoas, é a prevenção. É como desenvolver a sua equipe para que o pior não aconteça. Porque depois que o pior acontece, é evacuar. É evacuar. Né? Não, a gente não treina, a gente não desenvolve heróis. Os heróis já estão lá esperando para atuarem no momento certo. É quando a coisa já não tem mais controle. Não é assim que funciona? Sim. Então, a gente entra assim com um treinamento, mas para a consciência enquanto existe o controle ou a prevenção. Essa é a situação. Isso é giro. Eu nas minhas formações costumo dizer, por causa disso dos heróis, que os heróis existem em Hollywood porque os reais não ficam para contar a história. Porque os verdadeiros heróis nas situações de emergência e na situação de incêndio em particular são as pessoas que tomam as atitudes mais sensatas e deixam os profissionais atuar, que esses depois também vão fazer o seu papel de herói, obviamente, mas eles aí já estão treinados e eles estão habituados a trabalhar em situações limite. Exatamente. E se eu bem entendi, então, Alexandre, nós realmente nós conseguimos trabalhar o comportamento humano para ter uma maior percepção ao risco, que é uma dificuldade que, efetivamente, eu enquanto profissional, por vezes sinto nas organizações, que as pessoas não têm consciência do risco. E não é Sim. que este risco seja mais ou menos importante que os outros, não é? Mas nós vivemos, até agora, nesta questão, neste enquadramento da pandemia, nós percepcionamos muito isso, não é? Que é como, de repente, havia o risco de saúde pública, todos os outros riscos, nomeadamente o risco de incêndio, foram transpostos, passados para uma segunda linha de prioridade, não é? E nós víamos inclusivamente alguns edifícios, foram algumas situações em que estávamos a agravar as condições de segurança para acolher a um risco sem atender aos outros. Ou seja, nós muitas das vezes entrávamos em edifícios e víamos as portas corta-fogo, por exemplo, com o que nós cá em Portugal chamamos a cunha, ou seja, algum entrave que impedisse que ela fechasse, algum objeto que impedisse o seu fecho, além de outras situações idênticas. Exato. Então, uma questão que eu, e por causa disto, do enquadramento do risco, da percepção ao risco, que eu me deparo muitas das vezes, Alexandre, e julgo que os profissionais que eu ouço também, com quem vou falando, nós muitas das vezes tentamos, e julgo que isto também tem a ver com o comportamento humano, não é? Tentamos a valorizar mais o risco porque trabalhamos nesta área e todos nós temos a necessidade de nos sentir valorizados, autovalorização, e por isso o que fazemos é realmente importante. E nós trabalhando em segurança, obviamente que temos tendência a valorizar talvez mais o risco do que a população em geral. Mas a minha pergunta é como é que nós passamos a informação de modo a que não aconteça o que aconteceu agora neste exemplo que eu estava a dar da pandemia, que é de valorizarmos um risco correndo o risco, passa a redundância, de desvalorizar outros. Não sei se me fiz entender. Sim, sim, sim. O que acontece é que nós corremos cada vez mais riscos enquanto nós saímos da nossa própria casa. A gente está muito protegido dentro da nossa casa. Quando a gente sai da nossa casa, nós já estamos correndo risco, automaticamente correndo risco. O que acontece
É que o nosso cérebro, ele para de fazer o processamento de risco, em contrapartida, ele te traz a performance, ou seja, o foco do cérebro é performance. É quanto mais coisas você pode fazer que facilite a sua vida. Porque se ele pensa no risco a todo momento, ele trava a performance. Então, por exemplo, tá? Se eu tiver que pensar em todos os riscos que eu estou correndo nesse momento, eu paro de comer comida que tenha sal, eu paro de comer comida que tenha açúcar, eu paro de andar de bicicleta, eu não pego mais, eu não dirijo mais meu carro, eu não saio mais para a rua à noite. Tá entendendo? Então, o que acontece? O medo e o risco, eles são balizadores que fazem com que o seu comportamento não avance em alguma instância. Obviamente, quando isso é algo que te prejudica, né, a psicologia traz isso como uma patologia, ou seja, uma fobia. Então, a patologia é algo que te atrapalha. Em contrapartida, a falta de informação, ela faz com que você também não perceba certos tipos de necessidade. Veja bem, se você nunca teve um caso na família ou um amigo de algum local onde você conviveu, que pegou fogo, ou que teve algum sinistro, ou que alguém perdeu tudo, você dificilmente vai ter a consciência de que esse tipo de trabalho é importante. Porque o seu cérebro nunca passou por esse tipo de experiência, a não ser imaginando algo que poderia acontecer. Mas a nossa imaginação ela é muito subjetiva e ela é muito intangível, no sentido de que eu posso imaginar, sim, eu perdendo tudo, mas quanto que isso é distante da realidade onde eu vivo. Então, quer dizer, se eu não tive nenhum caso, se eu não tive nenhuma experiência, essa minha imaginação ela não toma prioridade sobre, por exemplo, a imaginação de eu ter o meu carro envolvido num sinistro, que a gente vê muito mais vezes isso acontecer. Então, quer dizer, eu tenho quase certeza de que pega mais fogo em edifícios, em indústrias, em empresas, por exemplo, do que caem aviões no mundo. Mas as pessoas têm mais medo de andar de avião do que de investir em prevenção a incêndio. Por quê? Porque cada vez que cai um avião no mundo, as pessoas param o mundo para assistir o que aconteceu. Então, assim, aquilo toma um impacto muito grande. E prevenção a incêndio não. Pega fogo em empresas e prédios e casas todos os dias. Mas isso não sai na mídia, isso não te atinge. Então, o teu cérebro, ele não contempla esse risco na conta de prioridades, está entendendo? Agora, como reverter isso? Como reverter isso? Eu já vi muitos treinamentos, por exemplo, de pessoas que colocam fotos, de pessoas que colocam vídeos mostrando como as coisas acontecem, de pessoas que entram num tipo uma atividade no qual imagina se você perde a sua casa, como seria a sua vida? Escreva a sua vida ou faça seus planos de como seria se você perdesse a sua casa ou se você perdesse um familiar querido. Ou seja, você coloca essa pessoa numa relação emocional de perda, ou seja, você faz com que ela vivencie a experiência para que ela tome a consciência, tá entendendo? Então, não é que as pessoas não valorizam, mas sim elas não têm a consciência disso. Hoje, mais do que nunca, eu vi na minha vida pessoas valorizando professores, pessoas valorizando médicos. Por quê? Porque é uma classe hoje que está sendo muito necessária nos nossos dias. Mas por que nunca valorizaram antes? Por que o médico nunca foi valorizado? Por que o professor nunca foi valorizado? Porque a nossa vida ela não tinha essa contemplação de prioridade que tem hoje. Então, o nosso cérebro ele aprende por experiência. Se você não passa a experiência, você não aprende. Agora, entrevista alguém que já passou por um sinistro como esse e já perdeu a sua casa ou já perdeu um ente querido. Veja a visão dessa pessoa em relação a esse assunto. Como é diferente. Né? Então, sabe aquela máxima que diz que você só valoriza quando perde? É assim que funciona. Né? Então, quanto mais próximo esse risco está de você, mais prioridade o seu cérebro dá em dar atenção a esse tipo de assunto. Eu ia aproveitar só para partilhar que realmente nós, quando fazemos aqui o nosso trabalho habitual, quando deparamos com pessoas realmente que já tiveram algum contacto direto ou através de familiares ou amigos
com sinistros, como sejam incêndios, realmente a sensibilidade e a atenção e até a preocupação com o tema é incomparável com as outras pessoas. E não tem a ver necessariamente com a instrução, com a classe social, com o poder económico, tem a ver sim realmente com a vivência. E há algumas situações giras que nós, por vezes, somos chamados a fazer algum tipo de trabalhos, de instalações menores, quando digo menores, de menor dimensão, imagine um restaurante ou coisa que o valha, e muitas das vezes, quando nós explicamos qual é o objetivo, eles dizem, está bem, mas isso é para cumprir a lei, cumprir o regulamento, porque isso é importante, é para grandes centros comerciais, grandes hotéis, grandes edifícios. E depois deparamos com, às vezes, restaurantes ainda mais pequenos que esses, ou restaurantes muito pequenos ou pequenos cafés, mas que já tiveram incêndio e para eles o tema tem uma atenção e tem um foco porque perceberam que não só a vida deles podia estar em risco, e muitas das vezes se lá estivessem, como o próprio negócio podia ser encarado como... ou melhor, podiam perder a continuidade do negócio e o seu ganha-pão e a sua sustentabilidade no dia-a-dia. E isso leva-me a uma pergunta, uma questão que alguém colocou aqui nas questões, e aproveito para dizer à audiência, se quiserem colocar questões para o poderem fazer, têm aí o quadradinho da question aí em baixo que podem deixar e nós vamos tentar responder ao longo da live. Eu acho que está fechado, Marco. Eu acho que está fechado. Tem que habilitar de novo ali. Eu acho que fechou. Não, está fechado os comentários. Os comentários estão fechados. Tá. Não, porque para mim aparece só a setinha. Beleza. As perguntas estão disponíveis. Beleza. As perguntas estão disponíveis, estão. E alguém questionava aqui, e que é uma pergunta muito pertinente, que diz que é, mas porquê que a segurança, este tema da segurança, é sempre encarado como um custo, nunca é encarado como um investimento? E julgo que isto tem um encadeamento lógico com o que acabamos de falar, mas queria ouvir a tua opinião, Alexandre. Isso, Marco, se chama atenção seletiva. Tá? O nosso cérebro trabalha com uma propriedade chamada atenção seletiva, ou seja, nós recebemos 11 milhões de informações por segundo, ou seja, de impulsos de informações por segundo. E a gente consegue processar uma média de 60 a 100 somente. O que acontece? O nosso cérebro, ele prioriza a informação que para mim é prioridade naquele momento. Ainda que eu diga que priorizar é uma prioridade, parece uma redundância, mas é assim que a gente trabalha. Dependendo do meu foco de vida, das minhas experiências, dos meus objetivos, do que eu espero para o meu negócio, eu vou dar mais ênfase a uma coisa ou outra. Então, assim, por que eu vou dar atenção a um sistema de prevenção que para mim não agrega valor nesse momento ao meu negócio, enquanto que eu posso investir num maquinário que vai me dar um ganho em escala de produção? Por quê? Porque para o meu cérebro que está voltado ao negócio e entende desse negócio, é óbvio que essa máquina ela tem muito mais importância do que eu instalar um hidrante na minha empresa, que pode ser que eu não use nunca. A diferença é que enquanto eu uso a máquina todos os dias, e ela me dá uma rentabilidade diária e sustentabilidade do meu negócio, um único dia que eu precise utilizar um hidrante, ele salva todo o negócio da minha vida. Entende a diferença? O problema é que a atenção seletiva ela não te permite pôr na conta de tomada de decisão, algo que naquele momento, para aquele teu plano, não agregue valor. É isso que o cérebro entende, ele faz uma pesagem muito rápida. Isso acontece em menos de 0,5 milésimos de segundo. Então é uma conta que você não raciocina. Você simplesmente é demandado. O seu cérebro decide antes de chegar à sua racionalidade. Então, assim, se eu te perguntar o porquê, talvez você tenha confusão em me explicar. Por que realmente que eu invisto tanto em alguma coisa e eu não valorizo isso? Ou até fico com raiva disso, ou tipo, tá, vai lá e faz, mas eu fico com raiva de gastar esse dinheiro e eu me afasto disso, ou eu não dou bola para isso. Isso se torna um empecilho, um obstáculo para que eu siga adiante no meu negócio. Ou eu fico olhando uma prevenção contra incêndio num sistema e fico pensando,
Poxa, quanto dinheiro botado fora que eu poderia estar usando numa máquina ou usando para comprar mais recursos para o meu negócio, tá? Então, por quê? Porque a gente não valoriza isso nesse primeiro momento, porque não faz parte do nosso plano. Tá entendendo? O que nós temos que mostrar é que se você investe sendo lei ou não sendo lei, é algo que pode salvar o teu negócio. Se você compra um veículo hoje, esse veículo vem com um airbag, esse airbag ele não está nesse veículo de graça. Se você tirar o custo do airbag, você pagaria mais barato por esse carro. Mas o que acontece? Por lei, hoje você tem que colocar um airbag no seu veículo. Então você paga mais caro. Mas você não percebe que pagou mais caro porque o único jeito de comprar um veículo é comprar um veículo que tem um airbag. Agora, você não compra uma empresa já com sistema de prevenção. Então, quando você tem que comprar esse sistema de prevenção, parece que isso é caro. Mas ele deve fazer parte do seu negócio. Então, eu vou montar um restaurante, eu preciso de um sistema de prevenção de incêndio para a cozinha. Poxa, mas eu não contemplava com isso. Então, você não sabe os custos que envolvem um restaurante. Porque você não pode comprar um carro e dizer, não, tira o airbag que eu não quero, tira o ABS que eu não quero, né? Bota um freio menos potente, que eu não freio tanto assim, então eu não vou usar tanto freio. Ninguém vai te vender um veículo desse jeito. A indústria de automóvel, ela não vai te vender, ela não vai correr o risco de te vender um carro sem airbag, porque você quer pagar mais barato. Então ela vai te dizer, não, mas então eu tenho um carro que é mais em conta que esse. E não esse carro não é para você. E o negócio funciona da mesma forma. Se você não quer investir em sistemas de prevenção contra incêndio, que pode salvar vidas, que pode salvar o seu negócio, que pode salvar a sua máquina de 1 milhão de euros, por exemplo, você não está pronto para ter aquele negócio. Porque você não sabe os custos que envolvem determinadas demandas. É assim que a coisa funciona. Só que você tem que ter a consciência de que isso é importante. Alexandre, aproveitando esse enquadramento e fazendo aqui um encadeamento com uma pergunta que nos chegou aqui também de um colega que está a assistir, os decisores, ou seja, os decisores das empresas, e agora estou-me a focar mais nas empresas e nas instituições, eles, uma coisa que eu me apercebo é que eles, quando fazem muitas análises de risco, e quando faço análise fazem análise da viabilidade financeira, económica, e os riscos de enquadramento, e riscos políticos, e inclusivamente, há bem pouco tempo estava a debater isto com um colega, que é, estávamos a ver um estudo de uma consultora de renome na praça, em que avaliava os vários riscos de um determinado investimento, que era um investimento cá em Portugal, e falava sobre o enquadramento político, o enquadramento económico, social, e toda a avaliação do ambiente, não só do negócio, mas também do ambiente associado, mas os riscos não eram considerados a nível de quer riscos, não só a nível de incêndio, e naquele caso estávamos a falar, estava junto a uma mancha florestal, mas até outros eventuais riscos. Não havia uma linha que se falasse sobre isso, ou seja, não havia, por exemplo, uma linha. Eu bem sei que nós estamos num país onde não existem tufões e as pessoas não estão sensibilizadas para isso. Mas questionei-me a mim mesmo, mas quem está, o decisor que está do outro lado do mundo, não deveria ser alertado também, dizer que, mais não fosse isso mesmo, dizer, não existe risco naturais, tecnológicos, o que fosse, sociais, relevantes, ou existe. No caso, até existia um risco pela mancha florestal que enquadrava o investimento. Esse alinhamento, ou essa ausência de referências até para os decisores nestes estudos mais estratégicos é reflexo de não serem tomados em linha de conta, porque os decisores não valorizam, ou eventualmente também é uma falha de quem faz os próprios estudos de não alertar para essa situação, ou de ambos? Então, na minha visão de empresas, a gente percebe
que muito disso também depende da própria cultura organizacional. Às vezes isso já vem de cima, isso já vem com o proprietário da empresa, isso já vem com o presidente da empresa, que dá mais ênfase a algumas coisas que outras. Tem empresários que valorizam muito mais as pessoas, tem empresários que não valorizam as pessoas. Consequentemente, a sua linha de gerência, a sua linha de suporte, ela costuma ser mais parecida com esse gestor, né? Então, assim, é bem difícil que exista um presidente de uma empresa que se preocupa com os riscos, que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com a proteção do seu negócio, e você tenha uma cadeia de gerentes que não tenha essa preocupação. Quase sempre acontece de o gerente ser muito parecido com o proprietário, com o dono desse negócio, né? E um gerente, uma pessoa que está numa linha de frente, uma liderança, ele tem entre as suas responsabilidades a responsabilidade do planejamento, da gestão das contingências. E o risco é uma das suas contingências. Então, o que acontece? O gestor, o líder hoje, ele tem que ser alguém inteligente. Ele tem que ser alguém que enxergue todas as demandas, obviamente com seus pesos específicos e suas atenções específicas, mas também com o discernimento e a consciência do real valor de cada uma dessas demandas. E o que a gente não enxerga é isso. São gerentes que não são preparados para expandir a sua mente ou aprender sobre determinadas demandas ou sobre determinados riscos que podem envolver, inclusive, a perda total do seu negócio. Tá entendendo? Então, muitas vezes, por exemplo, no Brasil a gente tem o que a gente chama de técnico de segurança do trabalho. Eu acho que vocês devem ter aqui também, né? Sim, sim. O técnico de segurança do trabalho, quando ele é bombeiro, ele tem uma visão completamente diferente de um técnico de segurança do trabalho quando ele não é bombeiro. Né? Então, assim, é mesmo aquela questão de você entender o que é cada coisa, né? O que é cada tipo de investimento. Então, por exemplo, eu posso ter o direito de estudar a possibilidade entre um tipo de iluminação de emergência e outro tipo de iluminação de emergência. Você vai me dizer, olha, Alexandre, essa iluminação de emergência atende à lei, ela é a mais em conta e serve para você. Mas nós temos essa daqui, pelo seu tipo de negócio, ela é mais eficiente. Ok, então eu consigo mensurar agora. As duas se enquadram na lei, eu posso escolher entre uma mais em conta ou uma mais eficiente. Ok, mas aí eu tenho que estudar o que está acontecendo, eu tenho que me inteirar do assunto e eu tenho que saber do que se trata. Agora, eu não posso dizer, não, eu não quero iluminação de emergência, por exemplo, na minha empresa. Não, você não pode, porque você tem que ter. Tá entendendo? Então, o que a gente acaba percebendo é que existem alguns gestores mais preparados, mais conscientes e mais abertos a esse tipo de discussão que outros. Então, por exemplo, se você tem um orçamento e esse orçamento depende de um resultado e ele é analisado no final do mês, eu vou ter mais dificuldade em investir algo que não agregue tanto valor ao negócio ou ao resultado do negócio, né? Mas que seja um item de prevenção. É claro que sim, a gente não pode julgar que não. Mas o que o gestor tem que fazer? Ele tem que trazer isso para o âmbito racional. Alexandre, eu só queria interromper por causa disso, porque esse ponto eu acho que acaba por ser fulcral, quase aqui na nossa conversa e também de muitas das perguntas que nos estão a chegar são variantes, mas o foco acaba por ser o mesmo, que é uma pergunta que é muito direta e que eu faço de início, mas queria encadear já com outro assunto, que é como é que nós, e aqui nós, falo enquanto profissional da área da segurança contra incêndio, como é que nós podemos fazer para valorizar ou demonstrar o real valor aos decisores? E que tem exatamente a ver com o que estavas a dizer, Alexandre, que é os diretores, os gestores, neste momento, eles, com o nível de sensibilidade, com o nível de preparação, o que provavelmente terá muito a ver também com a atenção seletiva que já falamos anteriormente, mas o que me mete a mim, enquanto profissional, me mete alguma confusão, ao longo destes longos, alguns anos já de experiência, já vai mais de 15 anos de experiência nesta área, e tenho ouvido muitos decisores, muitas das vezes, eles olharem para isto como um custo,
e exatamente isso que estavas a dizer, que é, se o orçamento o permitir, logo vejo se faço o investimento, mas não é uma prioridade de todo. E o que me mete mais confusão é que muitas das vezes eu alerto que eu digo, atenção, mas há aqui vários fatores. Nós, quando falamos em segurança, e dependendo do tipo de organização, temos que ver que é a segurança, estamos a ver o facto de não se apostar na prevenção, podemos colocar vidas humanas em risco, por quais, naquele caso, você é responsável, ou quem quer que seja. Não só colocamos a vida em risco, como, no caso de haver feridos, você até pode ter um processo judicial e que, no limite, pode... Claro, claro. Nós temos cá um caso que acaba de ser exemplo para todos os profissionais, que foi um hotel em Cascais, que houve penas de prisão. Ou seja, há uma responsabilidade civil para os diretores, além de eles ficarem responsáveis, e também a parte das coimas e da outra vertente menos operacional e mais legal também do cumprimento. E quando muitas das vezes eu falo com eles, eles dizem, ok, eu sei que isso é, mas eu prefiro arriscar. Eu ouço muito isto e é uma coisa que me mete muita confusão, como é que um gestor diz, eu prefiro arriscar, no limite eu prefiro arriscar ir para a prisão do que estar a comprometer o meu orçamento ou o orçamento deste ano. E a minha pergunta é, os decisores, podendo eles ter mais ou menos consciência, que nós já vimos que podem ter mais ou menos, e não estamos aí a decidir, eu acredito que eles muitas das vezes também acabem por ter dificuldade depois de demonstrar isso, que é, nós não investimos na nova máquina que estavas a falar há pouco, Alexandre, não investimos numa nova máquina e investimos em segurança. Como é que eles dizem isso ao dono da empresa, aos acionistas? Porque muitas das vezes, pondo-me também, tentando-me pôr do lado de lá, imagino que eles tenham, quando vão prestar contas, por assim dizer, a folha de Excel, aquilo não lhes é favorável, não é? Sabe que um dos grandes erros que a gente tem é tentar mudar a outra pessoa. Então, por exemplo, eu queria mudar o Marco, eu queria fazer o Marco uma pessoa melhor. Isso é um dos grandes erros da humanidade. A gente não consegue mudar a outra pessoa, a gente consegue se mudar. Eu consigo tentar ter mais consciência sobre as coisas e me tornar alguém melhor. E você, por exemplo, a mim, por exemplo, você me olha e diz, poxa, interessante essa posição, essa atitude do Alexandre, eu quero ser assim. E você se torna consciência e você também muda. Tá? Agora, não existe uma fórmula mágica de eu mostrar para um gestor que ele precisa comprar aquilo ou que eu consigo mudar a mentalidade dele em relação ao investimento. Quando ele diz eu prefiro correr risco, é porque ele é alguém que está fora da sua consciência. Ele está totalmente ignorante em cima de um assunto que ele não conhece. E a ignorância que eu digo não é a ignorância da falta de respeito, mas a ignorância em relação à quantidade de informações que ele tem em relação à decisão que ele está tomando. Tá? Ele não tem consciência dessa decisão quando ele fala algo assim. Eu faço um pequeno teste, né, quando eu dou alguns tipos de treinamento que funciona assim. Eu tenho duas fotografias, tá? Uma fotografia de alguém que você não conhece e a outra fotografia é do seu filho. Tá? Aí eu te mostro uma fotografia de alguém que você não conhece e digo assim, rasga essa fotografia. Aí você, por quê? Eu digo, rasga. Aí você pega e rasga. Aí quando eu dou a fotografia do seu filho, eu digo, rasga essa fotografia. Você tem dificuldade em rasgar uma fotografia. Ainda que seja somente um papel, agora você está rasgando o seu filho. O seu cérebro está dizendo, eu estou descartando alguém que me faz falta. Mas aquela outra pessoa que você não conhece faz falta para alguém. Mas você tem muito mais facilidade em descartar alguém que você não conhece do que alguém que você conhece que é próximo de você. Então, quando alguém diz que prefere correr risco, ele não tem a dimensão do risco que ele corre, ou se é ele mesmo que corre o risco. Por exemplo, se perder tudo, é o meu patrão que está correndo, é o dinheiro dele, é a vida dele que está correndo o risco, não a minha. Quando você trata com o dono, dificilmente o dono do negócio diz, eu prefiro correr esse risco. Porque ele tem a dificuldade em rasgar a sua própria foto, ou a foto do seu próprio filho, ou a foto da sua própria empresa, entendeu? Então o que acontece? O máximo que a gente pode fazer é tentar aproximar as pessoas
desse tipo emocional. Ou seja, sinta a emoção de perder algo. Sinta a emoção de se afastar de algo que você lutou a vida inteira para construir. Isso sim pode acabar como caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, centenas de casos que acabaram exatamente por pensar dessa forma. Então, quer dizer, você joga na loteria toda semana, que a probabilidade de você ganhar é infinitamente menor do que a probabilidade de o seu negócio pegar fogo. E você joga, e você põe fé, e você aposta, e você cuida. Agora, por que você não faz isso com o seu próprio negócio? Então veja, nós não sabemos fazer conta, nós não sabemos mensurar, nós não sabemos ter níveis de comparação, nós não sabemos nada que justifique uma relação emocional. Se você sente, você percebe. Então é tentar fazer exatamente isso. Palestras, conscientização, pegar alguém que passou por um sinistro, que se queimou, que passa por um tratamento, levar até uma reunião, pedir para essa pessoa falar com as pessoas o que ela passou, pedir para alguém que perdeu o seu negócio realmente e não ir numa reunião e numa palestra ou numa formação. É assim que as pessoas tomam consciência, através da experiência de outros e quando isso chega mais perto de você. Então você vai dar mais atenção para o que chega mais perto de você. Está entendendo? Ok, então resumindo, para responder aqui a uma das perguntas dos colegas, um dos caminhos, ou talvez segundo eu entendi, o caminho mais eficaz para valorizar a ação dos profissionais perante os gestores, os administradores, os decisores, será mais pela parte emocional do que racional. É isso, Alexandre? Certamente, certamente. Nós sempre compramos pela emoção e justificamos pela razão. Ok. Tá entendendo? Por exemplo, você compra um carro muito caro e eu digo, Marco, por que você comprou esse carro tão caro, podendo ter comprado esse mais barato? Você vai justificar com a razão por que aquele carro era melhor. Mas foi sua relação emocional com ele que fez comprar, porque não faz sentido, entende? A conta não fecha. Quando alguém fala que prefere correr risco, ele está trabalhando numa relação emocional. Porque ninguém gosta de correr risco. O nosso cérebro não corre risco. Ele tem algo emocional por trás dessa decisão. E você tem que bater emocional com emocional. Tá entendendo? Então, o caminho, se é que nós podemos dizer assim, Alexandre, o caminho será muitas das vezes nós fazermos ou transmitirmos ou tentarmos consciencializar o risco existente, não é? Porque muitos deles, quando dizem, resumindo o que há pouco estavas a dizer, é que quem diz eu prefiro arriscar é porque não tem consciência dos riscos que está. Não tem. E eu até diria mais, e das próprias responsabilidades que assume, não é? Muitas das vezes também passa por aí, sem querer intimidar, sem querer amedrontar ninguém, mas no fundo informar e tentar consciencializar o risco. Pela vertente emocional, tentar que ele adote procedimentos ou que faça um investimento, o que for que tiver em causa na área da segurança, mas necessariamente tem que haver argumentos e razões pragmáticas, ou seja, racionais, para justificar esse investimento, não é? Não é só emoção, não é só porque fica bem, não é só porque somos todos altruístas e queremos defender a vida dos outros, além da nossa, não é? A prevenção a incêndio, ela é uma ciência exata. Nada vem da sua cabeça. O plano que você faz, ele não vem da sua cabeça, não foi o Marco que definiu. É a estrutura, é a conjuntura de cada negócio que definiu tais e tais equipamentos e quantidade de equipamentos e aonde vão ser alocados. Uhum. Você não pode simplesmente decidir, olhando para mim, que tipo de equipamentos eu vou ter. Então essa é a parte lógica que justifica. A parte emocional é quanto de valor eu tenho que dar a isso. E, consequentemente, a partir do investimento, também cuidar para que isso seja preservado e também treinar pessoas para saberem usar esse equipamento. Ou você compra um carro muito bom e deixa na garagem porque não sabe usar. Isso não existe. Você nunca vai comprar um carro de 200 mil euros para deixar na garagem para os amigos olharem quando visitar. Aí eu vou dizer, pô, vamos dar uma volta, Marco. Aí você, eu não sei dirigir esse carro, mas ele era tão bonito que eu comprei. Ninguém faz isso, mas com prevenção faz. Eu invisto 200 mil euros num negócio
e eu não quero entender como aquilo funciona, eu não preservo aquilo, eu não faço com que as pessoas aprendam a usar. Percebe o nível de irracionalidade que se tem? Uhum. Né? Então, assim, é simplesmente tornar as pessoas conscientes do investimento que elas fizeram. É isso. Ok. Alexandre, uma última pergunta, porque realmente tem-nos chegado muitas perguntas e nós depois faremos provavelmente uma nova edição para tentar responder às perguntas, porque a audiência tem sido fantástica, tem colocado aqui bastantes, tem interagido e colocado bastantes questões aqui. E uma pergunta que nós já abordamos no início desta nossa conversa e que este colega voltou a insistir, porque acha que provavelmente o tema assim o merece. E ele dá uma questão muito, muito direta, que diz assim: como é que a neurociência pode ajudar a segurança contra incêndio a influenciar e a incrementar segurança nos edifícios? Esta é uma pergunta muito técnica e muito objetiva. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, a influência, comercialmente nós chamamos ela de persuasão, tá? O que é a persuasão? É você aproximar a pessoa da sua solução. Por exemplo, para que eu te venda algo, primeiramente você tem que olhar para mim, você tem que dar atenção para mim. Se você estiver olhando para o lado, você não vai perceber que tipo de informação eu estou lhe passando, consequentemente você não vai valorizar o que eu estou te passando, tá? Então, a persuasão é eu me aproximar do marco. Então, se eu mando um e-mail, por exemplo, dizendo assim, ó, pessoal, dei uma lida nisso, quantas pessoas vão ler? Agora, se eu mando um e-mail dizendo, Marco Miguel, dê uma olhada nisso. Opa, Marco Miguel sou eu tenho que ler, é para mim. Percebe que eu personalizei a mensagem? Então, a influência da neurociência e da psicologia é a maneira como eu vou chamar a atenção cerebral. É eu saber como eu vou quebrar esses filtros atencionais que a gente chama e tentar que você preste atenção no que eu estou falando. Logo após isso, obviamente, eu tenho que ter uma boa solução. Eu tenho que ter um produto que te favoreça em uma boa solução. Um grande produto sem uma solução não é nada para o cérebro. O cérebro busca solução, ou seja, algo que resolva a minha vida. Então, aí você tem que ter o produto que encaixe dentro do que você espera. Você vai ouvir e você vai dizer, esse produto não me interessa nesse momento, eu vou desligar o meu filtro atencional e vou direcionar para outras prioridades. Então, ou seja, a neurociência e a psicologia, quando elas vendem algo, elas se apropriam de técnicas mercadológicas de marketing que já existem há muitos anos. Primeiro, selecionar o público foco. Quem é o seu público? Você está falando para quem? Não adianta você mandar um e-mail para 1 milhão de pessoas querendo vender sistemas de prevenção contra incêndio, que ninguém vai te responder, porque aquele público não é o teu. Então, seleciona muito bem teu público, tá? E fala a linguagem que essa pessoa precisa ouvir. O que para ela é uma necessidade? O que para ela é uma solução? Então essa é a prioridade. Por exemplo, quando o cérebro consegue perceber que ele está ganhando algo em cima disso, ou deixando de perder algo em cima disso, obviamente a minha prioridade de tomada de decisão em cima desse recurso ou desse elemento vai ser obviamente muito maior. Tá? As pessoas confundem persuasão com... Como é que elas já me disseram? Você está enganando pessoas, você está dissimulando pessoas, mas não existe nada disso. A dissimulação é algo que você vende e não entrega, é você mentir para alguém, e não é isso que a gente vende. A gente vende atenção. Eu preciso da sua atenção, né, para vender, para vender a minha solução, é isso. Ninguém vai te chamar numa empresa dizendo assim, ó, não sei, me deu uma sobra de dinheiro agora, eu queria colocar mais uns 5 hidrantes aqui. Ninguém vai te chamar para isso. Sim. Agora ele vai te dizer, pô, Marco, isso ficou caro. Aí você vai dizer, olha, vamos ver o que a gente consegue fazer, mas a solução é essa, porque por lei tem que ser assim, entendeu? Agora, a maneira como você explica isso, como você conta a sua história, como você envolve o cliente, ele pode ser feito de várias formas. Você pode dizer, veja bem, vamos reunir a sua equipe, vamos explicar agora que vocês têm um sistema de prevenção de último tipo. Você não vai ter uma equipe mais produtiva, porque ela vai estar mais segura, ela se sente mais segura, ela te dá mais credibilidade, ela te dá mais confiança, ela percebe que você está protegendo a minha vida, consequentemente eu tenho que te dar algo em troca.
Então, assim, tem várias questões psicológicas e emocionais por trás de um sistema de proteção que as pessoas não têm a consciência. Então, quando você se torna consciente disso, você percebe que você tem muito mais ganhos que somente o ganho da própria prevenção. Um seguro, ele pode ser muito mais barato se você tiver um grande sistema de proteção. Se você não tem nada, a seguradora vai dizer assim, poxa, você aqui está correndo muito mais risco, então você vai ter que pagar mais. Tá Ok. vendo? Alexandre, continuaríamos esta conversa que é se há coisa que julgo que temos todos consciência e certeza é que foi que ganhamos seguramente com esta conversa. Bacana. O meu muito obrigado pela partilha, pela disponibilidade de falar de um tema tão técnico, de uma abordagem tão alternativa, que seguramente eu, enquanto profissional, julgo que é apaixonante para mim, seguramente, mas para a maioria da audiência também terá apreciado muito esta nova abordagem, uma abordagem alternativa. Alexandre, o meu muito obrigado. Nós depois iremos partilhar o vídeo também, que ficará gravado para que, se alguém quiser rever alguma das partes, até porque a informação que o Alexandre disponibilizou foi imensa, por isso o meu muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Marco. Eu vou subir depois ele para o YouTube. E também quem quiser acessa o nosso Instagram, do @neuroexpert lá, e a gente tem várias informações também para quem quiser conhecer mais sobre esse tópico. Várias e úteis informações. É isso aí. Um bem-aja. Muito obrigado, Alexandre, Marco. tudo de bom. Obrigado. Até mais, bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Adeus a todos. Muito obrigado. Até mais.